Ih. Tá. Deixa eu ver talvez o calendário primeiro, né? Acho que o calendário vai ser melhor. Oi, É... Tá no primeiro slide da aula. No primeiro slide não tem, não? Ah, gente, talvez eu esqueci de botar um documento, mas deve ter no primeiro slide da aula. Teria que ver aqui, tipo... Eu acho que é 20, 20, 60. Algo assim. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo decorar esses números, não. Oi? É 30, 30 e 40, então, né? 30, 30 e 40, pronto, é justamente. Tá. Lembrando que vocês têm que colocar os grupos, porque eu vou ver se eu fecho essa planilha no dia da prova. Então, dia da prova aqui eu vou apertar algum lugar que tem aqui e deixar isso para não editar, só para visualizar. Então tentem fechar a planilha logo dos grupos de vocês. Hoje eu conversei com o monitor e com o próximo professor e a gente decidiu fazer um pouco assim, porque tem um recesso, tem uma prova e tem atividades suplementares. Então eu pensei, não, vamos voltar falando de Git, porque vocês já entregam um primeiro repositóriozinho do projeto, só para iniciar o uso de GitHub, e depois vem a parte de voltar para o assunto mais programação da matéria. Entendeu? Então vai ser por causa desse recesso da trilha complementar, vai ser uma parte assim, a gente vai dar uma pausa mais ou menos de uma semana e meia, né? Depois da prova, uma semana, mas contando a prova vai ser uma semana e meia sem assunto. Certo. Aí eu já falei com o outro professor para vir aqui aplicar a prova comigo. Assim vocês conhecem ele. Ele segue o mesmo linha, o mesmo material que a gente fez no mês passado. Então não deve mudar muito a história da vida de vocês. Eu ainda vou tentar acompanhar os projetos. Então ainda vou tentar assim, fazer parte do acompanhamento dos projetos. Como é que vai ser a aula de acompanhamento de projeto? Aproveitando que quem está aqui, né? Então vai estar eu, o monitor e o outro professor. Então a gente vai dar uma planilha de horário, dependendo do número de grupos. Vai alocar um tempinho, deve ser entre 15 e 20 minutos para cada grupo, tá? Então faz 3 em paralelo. A gente vai sentar com vocês, tirar dúvidas do projeto, dar dicas que vocês podem fazer, entendeu? Para vocês começarem a partir daí. Então lembrem de vir, lembrem de marcar o horário, lembrem de fazer a entrega inicial. Como a próxima aula vai ser prova, bem, se alguém tiver dúvida, por favor, fala na aula de hoje, para a gente conseguir tirar as dúvidas. Qualquer coisa de VPL ou não VPL, podem falar. Eu adiei os VPLs, vocês pediram no Moodle, eu adiei os VPLs para 18h55 antes da prova. Ou seja, 5 minutos antes da prova. Quem quiser. Mas foi 2, 3 dias a mais, do VPL 4, como foi requisitado, né, do laboratório 4. Eu já pedi para o monitor liberar pelo menos um exercício de herança, já que herança é o último assunto. Ele disse que ia ver se você fazer isso hoje ainda. E mais exercício de STL, que perguntaram se vai ter mais exercício de STL. Então, mais um de STL lá, alguma coisa, para vocês conseguirem praticar para a prova. Então, assim, gente, tem muita coisa para praticar para a prova. Tem muita coisa para programar, muita coisa para fazer. Entende? Acho que vocês estão bem de material. Agora depende mais assim, de vocês de seguir a coisa e caminhar em frente. Vai ser aqui mesmo. Sim, não, porque eu não vou negar para vocês que é complicado. Essa era a prova de quem está no segundo período fez a prova de ALC ainda agora, né? Álgebra computacional com o Murai, né? Então, assim, não é muito diferente a minha ideia, porque como é tão muito grande, eu não consigo botar 10 perguntas de código. Entendeu?
Não tem como eu corrigir 10 vezes 100 mil códigos de vocês. Sabe? Tipo assim, é impossível. Então, é similar à lista, mas a lista está mais focada em programação. Então, fazer a lista vai praticar os conceitos da prova, mas não vão ser perguntas da lista, não. Vai ter coisa fechada, vai ter tudo que eu falar. Vai ter vários estilos de perguntas. Se tiver, vai ter que ser poucas, por causa do tamanho da turma. Né? É que tá. Não tem como fazer muito, não. Ok. Então é isso. E a aula de hoje, mais dúvidas? Alguma coisa? Não. Então a aula de hoje é só para a gente fechar o assunto mesmo. Acredito que vai ser mais uma daquelas aulas, talvez um pouquinho mais curta, dependendo de como for o andamento de vocês, né? Porque a gente falou há umas 2 ou 3 aulas atrás sobre a noção de você ter vários modificadores de acesso. Né? Só relembrando, a gente falou que tem um modificador private, protected e public. E na aula passada, a gente gastou um bom tempo falando de herança, para vocês começarem a se acostumar com a ideia do que é herança, do que é reutilizar código, fez alguns exemplos bem simples de pessoa, não sei o que, etc. E quando eu falei de visibilidade, né, tinha esse protected aqui no meio que a gente não chegou a explorar. E a ideia dele é muito simples. Assim, não é tão complicada não. Embora talvez o uso também, como algumas coisas da matéria, só fique mais claro daqui a 1 ou 2 aulas, quando voltar a parte mais de código, né? Que vocês aprenderem um pouco sobre classe abstrata e interface, talvez o uso de protected fique um pouco mais chaveado na cabeça de alguns de vocês, né? Então, o protected nada mais é do que uma forma de você definir uma visibilidade que vai explorar a hierarquia das classes. Entende? Então, uma coisa que é private, só a classe pode usar. Uma coisa que é pública, qualquer pessoa pode usar. E uma coisa que é protected, todo mundo que está embaixo da hierarquia pode usar. É só isso. Não tem muito segredo, não. Então, se eu tenho um código como esse aqui, eu tenho aqui esse protected e essa classe aqui derivada da classe base. Então, a classe derivada ela vai herdar a minha classe base. Ela tem um atributo protegido, entende? E ela consegue usar esse atributo protegido. Tipo, esse código aqui vai rodar e ele deveria funcionar. Acho que tem um erro aqui no exemplo, mas eu posso fazer um códigozinho rapidinho, já fica mais claro a intuição, né? Tipo, new file. Então, se eu tenho uma classe base, que vai ter aqui um protected, int i igual a 0, e eu tenho aqui a minha classe derivada que herda da minha classe base. Então, essa minha classe derivada pode definir um método que faz i mais. E se eu tenho aqui uma outra classe, vamos pensar assim, talvez pensar de outra forma. Vou botar aqui um private. Então, esse atributo private aqui, ele não é visível para a classe base. A classe base não pode, a classe derivada não pode usar J. Vocês conseguem ver que tem um erro aqui de compilação. Porque tudo que é private só pertence àquela classe. Embora a memória da classe base, da classe derivada, vai ter esse i quando você instanciar, fazendo parte do estado dela, eu não posso fazer um código que altere isso. Porque tudo que está na classe derivada também, tudo que está na classe base também vai estar na classe derivada, por causa da nossa herança. E se eu faço aqui um outro código
de classes que não tem nada a ver com essa hierarquia, e esse outro código de classe que não tem nada a ver com essa hierarquia, tem um atributo derivado, tem uma instância de derivado assim como atributo, né? E tem aqui um seu método f. Essa classe não consegue acessar nem i, porque i é um atributo não acessível da classe base, e essa classe não consegue acessar nem j, porque j é um atributo inacessível para esta outra classe aqui. Então ela não consegue ver nem o que é protected, nem o que é private. Porque as coisas que são protected só existem dentro da herança, e as coisas que são private só existem para aquela uma classe. Então, se existir algum estado em que você quer que seja compartilhado, ou quer que seja, assim, tanto a classe base quanto a classe derivada alterar ele, você usa a palavrazinha protected, que você vai conseguir ter este exemplo. Tá claro? Assim, alguma dúvida? Bem direto mesmo assim ao assunto. Aí qual seria o uso disso, né? Então, pô, isso aqui é um notebook que tem a ver com a aula de hoje. Então, qual seria assim um uso disso? Sim, e embora a coisa é protected, é diferente de estática também. Assim, não é compartilhado o mesmo estado do mundo. É igual a uma variável privada mesmo, onde cada instância vai ter o seu estado aqui. Então, cada instância da classe derivada vai iniciar com esse i igual a zero, e quando eu chamar esses métodos, vai atualizar cada um o seu i particular. Só porque a coisa está na classe base não quer dizer que todo mundo compartilha o mesmo estado, não. Quer dizer que todo mundo tem a mesma visibilidade daquele um atributo. Então, qual seria um exemplo para a gente usar isso, né? Aí um exemplo que eu pensei, que por coincidência foi até uma dúvida que teve na aula passada, mas não foi por conta disso, já estava nos slides desde o semestre passado, né? Foi pensar numa carta, ou num jogo de cartas, né? Por exemplo, assim, num joguinho, tipo um jogo de Magic ou alguma coisa. Embora, como muita coisa da matéria, eu deixar bem claro que eu preferia usar composição aqui, mas é aqui um joguinho de carta, onde eu tenho uma carta, entendeu? E essa carta vai ter um dano que vai ser atribuído aos seus inimigos, ou essa carta de alguma forma vai ter um dano que vai, sei lá, que vai ser atribuído aos seus inimigos, algum estado, ou alguma coisa que eles reduzem de algum inimigo, né? E também tem o nome da minha carta aqui, que pode ser um monstro ou qualquer coisa. E aqui eu tenho uma outra carta derivada, que eu vou chamar assim de carta boost, onde o trabalho dela nada mais é do que pegar o dano que já foi definido e aumentar esse dano por um valor. Entende? E aumentar esse dano por algum ou qualquer valor. Aí, então, isso é a minha carta e isso aqui é a minha carta boost. E na minha carta, sim, isso aqui são, você pode dizer, dois arquivos, né? Vou deixar claro assim, o exemplo. Então, isso aqui é o meu ponto CPP. Então, aqui na minha carta boost, a implementação do meu método é pegar o dano, ou pegar a variável dano que existe na classe carta. Então, carta, dois pontos, vou pegar a variável que existe na classe carta, que está aqui, entendeu? E somar um valorzinho de boost aqui. Então, se eu pego esse exemplo, por exemplo, talvez fique mais claro quando a gente ligar isso com outro código, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui rapidinho, que eu realmente acho que eu não tenho esse exemplo na cartas. Então, se eu fazer esse exemplo aqui bem rapidinho, talvez num carta.h. Que é bom também que a gente até pratica um pouquinho de polimorfismo. Se eu pegar aqui esse exemplo de um carta.h.
Então aqui eu tenho a minha carta. Tipo, aqui eu tenho a definição dessa minha carta. E eu vou criar aqui agora também um novo arquivo, que é o meu carta boost. E o meu carta boost vai ser essa classe aqui. Onde o meu carta boost herda de carta, tem o quanto eu acrescento nesse dano. Essa carta boost vai sobrescrever, lembrando que uma classe derivada, ela pode sobrescrever o funcionamento de uma classe base. Então ela vai sobrescrever o método getDone da classe base. Esse método é virtual, então isso é meio que assim, vamos ligar o uso de polimorfismo, que eu vou também mostrar o exemplo com calma já já. Vai ter as duas implementações, né? Será que eu tenho isso já pronto aqui? Tem aqui as cartas. Pior que eu já tenho já pronto. Tenho aqui as duas implementações. Mas eu prefiro fazer com .h e .cpp. Então tem aqui o meu carta.cpp, que eu faço um include do carta.h. Implemento o método getDano. Tem mais o que essa carta mesmo? Tem um getNome e tem um construtor, né? Então implemento o meu construtor. Carta, carta. Dano nome. Eu nem guardei o nome, tá até errado o exemplo. Tem aqui o meu. Dano igual a dano. Nome igual a nome. Então esse recebe um int dano std2.string nome. E aqui eu tenho um std2.string cartas. Para fazer isso aqui o mais rápido possível. Então aqui eu tenho a minha carta implementada. Nome. Então aqui eu tenho a minha carta implementada com o método getDano e getNome. Quando eu for usar a minha carta boost, né? Ou quando eu for implementar a minha carta boost.cpp, ela não deveria redefinir o nome. Ela deveria fazer um include de string. E agora ele está reclamando de alguma coisa. Ué. Faltou um include de carta, é isso, jovem. Se não fosse você, a aula de hoje ia dar errado. Eu não lembro isso aqui não. Pronto, agora sim, tudo certo. Então, assim, então essa minha carta, ela vai sobrescrever a minha carta boost. E o que é bacana desse exemplo, que não está no slide? Por isso eu queria fazer o código aqui, né? Eu poderia ter uma classe inimigo. Eu poderia ter aqui uma classe, ou algum tipo de classe herói, ou alguma coisa .cpp, .h, né? Onde nessa minha classe herói, ou seja lá o que for, eu tenho um método público, que é um método assim, void, aplica, carta. Então esse herói vai receber uma carta, qualquer. E essa carta qualquer que ele vai receber, por exemplo, pode ter um comportamento de, sei lá, tem aqui um life, ou algo do tipo, que começa com 1000, né? Então esse herói, seja lá o que for, quando eu pegar a carta, eu vou reduzir esse life do meu, esse dano do meu life. Tá claro o exemplo? Pelo menos a ideia do exemplo do que vem acontecendo aqui, como as coisas vão se ligando uma com a outra. E olha o que é bacana, ele recebe uma carta qualquer. Então ele pode receber uma carta boost ou ele pode receber uma carta normal. Tipo, não importa muito qual é o tipo que a gente vai estar passando aqui para esta classe, né? Então, quando eu criar um main, aqui eu tenho que fazer um include de carta também, né? Então, quando eu criar um main, eu sei que esse código está altamente incompleto. Esse aqui não está completo, falta um monte de CPP ainda, mas
quando eu criar um main e eu fizer aqui o meu include herói, .h, include carta.h, include carta boost.h. Então aqui a gente tem um código bem mais modular, né? A gente está usando vários módulozinhos. E aqui eu tenho o meu int main que faz qualquer coisa. E eu crio um herói qualquer. Então aqui é um novo herói chamado de PDS2 Hero, que tem um life 10.000. E eu sei que lá não tem um construtor, então vamos lá. Vamos botar um construtor aqui só para questões do exemplo. Aqui tem um string nome life. Nome. Então criei aqui pelo menos o esqueleto do meu herói. Pelo menos a ideia do que é um herói eu criei aqui, né? Então se eu conseguisse compilar esse herói ele pode ser afetado tanto por uma carta C, tipo, sei lá, que dá um dano de 200, quanto por uma carta boost, vou ver já qual é o erro desse meu curso aqui, quanto por uma carta boost, que é um dragão, que também vai dar um dano de 200, mais alguma outra coisa, tipo um, não sei, né? Vai dar um dano total de 300. Essas seriam as duas cartas que eu tenho aqui. O dano e o nome estão alterados, e na carta boost, é boost dano. Não. Então aqui eu tenho dano, nome, e aqui eu tenho dano e não. Tá mais ou menos bom esse exemplo. Ele não está muito bom não, eu confesso que eu não gosto desses aí não, mas está mais ou menos bom para a gente ver qual é a ideia. Então o meu herói, ele pode ser aplicado tanto pela carta C, como o meu herói, ele também pode ser aplicado tanto pela carta B. Então isso é aquela noção de polimorfismo. Então assim, qualquer uma das duas cartas vai afetar o meu herói. E dependendo de qual método for chamado, ou ele vai receber esse dano aqui, simplesmente de um get dano, ou ele vai receber esse outro dano aqui, desse get dano mais boost. Então esse seria um exemplo inicial de protector, porque essa carta vai ter acesso a esse atributo que faz parte da classe de cima. Ficou clara a ideia? Será que eu rodo alguma coisa? Oi? Não. Na hora que você construiu o herói, quando você cria a função, você chama a carta, quando você está chamando a superclasse, você envolve todas as derivadas dela. Quando eu chamo a superclasse, como assim? Quando eu estou usando, estou falando assim, essa função aqui, ela vai ter como parâmetro uma parada desse tipo aqui, dessa classe. E essa classe, quando ela é uma superclasse, eu vou estar chamando qualquer elemento de uma derivada dela. Classe criou carta. O objeto carta da classe carta lá. Mas aí você também pode chamar por carta boost. Certo. Aí você está entendendo o quê? Qual o método vai ser chamado? Não, é só para dizer isso. Quando eu chamo a superclasse, eu estou chamando todas as classes derivadas. Mas é o contrário, na verdade, né? Toda subclasse é da superclasse. Sim, sim. Então é o contrário. Quando eu falo da classe, eu estou falando também de tudo que é feito dela. Então vamos terminar esse exemplo. Assim, embora eu vou falar um pouco como eu melhoraria esse código, né? Mas como é o exemplo do slide, vamos terminar o exemplo talvez rapidinho, né? Vamos criar aqui o nosso herói.cpp. Então aqui eu tenho o meu herói.cpp
que vai ter um construtor. Aqui falta um ponto e vírgula, né? Que vai ter aqui um método. Mas eu não chamei carta. Eu estou ouvindo essa falando. Então aqui eu tenho o meu herói, certo? Aqui tem um método. Gente, não para prestar atenção. Aqui eu tenho o meu herói que tem um método aplica carta, certo? Certo. Método void aplica carta no meu herói. Método void aplica carta no meu herói. Faltou o nosso include herói.h aqui. Pronto. O lag foi embora, ele corrigiu. Então, em algum momento, esse meu método vai fazer algo do tipo: altere o meu life para ser menos igual a carta.getDone. É assim que meu código funciona. Pegue o life desse herói, altere ele para ser menos igual a carta.getDone. Nome, double life. O meu herói inicia com um nome igual a nome e inicia com um life igual a life. Vamos colocar o this para ser bem claro que isso aqui vem lá de cima. Então, sempre que eu chamar esse método, eu vou alterar o life do meu herói. Nome life, nome life, nome life, nome life. Por que ele está reclamando desse meu construtor aqui? Ah, tá com i aqui. Não, tá com int. Ah, tá com double. Pronto. Então agora ele vai corrigir. Então esse é meu herói. No momento que você passar uma carta e essa carta for do tipo carta, certo? Ele vai chamar o getDone dessa carta. No momento que você passar uma carta, e talvez lembrando do slide da aula anterior, no momento que você passar uma carta, que foi a aula 12, né? E essa carta for do tipo de uma subclasse, ele vai subir a hierarquia. E vai subir a hierarquia até achar um método que esteja implementado. Tá claro? Era essa a dúvida? Essa dúvida e outra é sobre a questão da composição. Fazer com que a composição, aquilo que você acabou de fazer. Nossa, só para quem não lembra, né? Talvez você já pegou. Normalmente eu chamo um método, gente, só para eu chamo um método uma subclasse. O que o código vai fazer é que ele vai procurar alguém que implementa esse método. E começa procurando aqui. Se essa classe não implementa o método, ele vai passar para cima até achar alguém que implementa o método. Subir na hierarquia inteira. Então não é que chamar classe vai chamar todo mundo embaixo. É que chamar embaixo, existe a possibilidade de subir até lá em cima. Não é nem que vai, é que existe. Certo? Fazer aquilo com composição é bem mais complicado. É mais simples aquele exemplo em particular. O override vai ter uma garantia que não volte. O override nada mais é do que uma palavra-chave C++ para evitar que você cometa erros. Ela não faz nada a não ser gerar erro de compilador. Porque, tipo assim, se você coloca override e aquele método não faz override de nada, ele fala, opa, tá esquisito. Então é uma boa prática você sempre escrever override para o compilador lhe ajudar a você não cometer nenhum erro. Não é nem obrigatório. Não é obrigatório nem nada. Mais dúvidas? Tá. E aí o herói, quando você deu include só no herói.h. Isso porque você já tinha dado include cartas.h. Aí ele vem por... talvez é porque... Eu nem percebi a compilação, mas deve vir. Né? Ele vai fazendo de tudo. Se eu passo include no projeto include antes, ele deve puxar para dentro. Ele vai... O header guard talvez mude um pouco isso, mas nesse caso vai mudar para... Vai funcionar. Mais dúvidas? Um exemplo? Não. Então, assim, pelo menos revisou um pouco o que é a aula anterior, né?
E, novamente, o herói que está do lado de fora não consegue acessar o dano, obviamente. E a carta boost, que não está aqui em canto nenhum, né? Mas que está no exemplo do código, consegue acessar sim esse dano. Por que eu falei que esse caso seria mais simples, talvez, com composição, né? A assinatura aqui ficou um pouco complicada. A gente consegue fazer o mesmo exemplo com composição, só mudando este códigozinho aqui. Então vai ser uma mistura de composição e herança. Então vou mudar esse códigozinho aqui, que agora que eu vi esse código, eu não gostei desse construtor. Então a minha carta boost, ela recebe uma carta qualquer e ela recebe um boost. Agora meu exemplo está limpo. Agora está fresco. Então ela vai receber uma carta qualquer e vai receber um boost, certo? Então, como é que vai ser o código da minha cartinha boost.cpp? Acho que eu vou até mudar o slide depois da aula para usar esse código aqui. Tipo, então eu faço aqui um include carta boost.h. Eu tenho aqui o meu carta boost, que tem dois métodos, né? Um construtor. Só para lembrar aqui o nome deles, né? Então é carta boost, carta boost. Carta double boost. Então esse aqui é o construtor. Certo? Eu fiz coisa errada aqui. Tá bom, esse aqui é a minha carta boost. Então a minha carta boost, a primeira coisa que ela vai ter que fazer vai ser construir. Vai ficar feio, não vai ficar bonitão. A primeira coisa que ela tem que fazer vai ser construir a minha carta. Passando... Não, vai ficar feio. Vai dar errado. Volta tudo. Vai dar errado esse exemplo. Eu precisaria de interface para esse exemplo ficar bacana, mas eu não tenho interface ainda. Então vai dar errado. Porque quando eu construo uma subclasse, eu tenho que construir a superclasse. Entende? Eu estou meio que passando uma referência para a superclasse, vai ficar meio esquisito. Quem não entendeu, bom, não entenda que vai dar errado. Não entendo porque não vai funcionar. Mas tá bom. Voltando pro exemplo da matéria. Então, se você tira o protector, daqui, você não vai conseguir acessar esse caso e vai dar um erro aqui no seu boost. Entende? Eu não vou dar essa parte da matéria, mas se vocês me lembrarem depois, eu posso tentar fazer esse exemplo da forma como eu achava que ficaria mais bacana e mais interessante. Então, o dano, quando a coisa é privada, só faz parte dessa carta. E isso aqui é meio que o uso do nosso protected. E vocês também já perceberam, que foi um exemplo da última aula, que existe também um modificador de acesso aqui. E alguém perguntou, isso aqui sempre tem que ser público? Não, você pode mudar esse modificador de acesso também. Então, isso só vai dizer exatamente como você vai herdar. Se você define como público, você herda tudo. Se você define como protected, você vai herdar só o que é protected. Raramente vocês vão mudar essa brincadeira. Então, o caso comum é definir como public, herdar tudo publicamente. Assim, o mundo externo sabe que a gente é daquele um tipo. Private é mais esquisito, né? Tipo, você vai herdar a coisa, mas ninguém vai saber que você herdou aquela coisa. Né? Então, você vai compartilhar aquela informação daquela classe lá de cima, mas ninguém vai saber disso e vai ter muito como usar isso. Então, se eu tenho aqui o nosso exemplo, que eu tenho a classe carta e eu tenho a classe carta boost, com a herança pública,
Lá fora, eu posso chamar o método getNown, que foi definido na classe de cima. Então é isso. Primeiro eu procuro aqui, se eu não achei. Depois eu procuro aqui e achei o meu getNown. No caso private, eu ainda estou fazendo a herança, mas ninguém vai saber disso. Que também é assim, é um caso bem... Eu não consigo pensar num uso para isso. Eu realmente não consigo pensar num uso para isso agora. Deve ter algum uso muito específico para você fazer esse tipo de exemplo, mas é possível programar assim. Isso aqui seria, sabe para quê? Só para você realmente reutilizar código. Imagino eu que não é necessariamente o melhor reutilizar a declaração de variáveis, né? Não sei se é o melhor uso de C++, não. Então, se eu considerar que esses modificadores diferentes, né? Que eu tenho a classe derivada e a classe base, e se eu considero que o modificador aqui, focando na minha classe base, é público, quem é que tem acesso a esse atributo ou para este método? A classe base vai ter acesso? Vai, obviamente. A classe derivada vai ter acesso? Vai. E a classe alfa também vai ter acesso, porque a coisa é pública. Então é muito simples. Se for protected, quem vai ter acesso? Base derivada. E se for private, só a classe base. Então isso aqui meio que fecha, ele fez na outra forma, mas assim, meio que fecha o nosso exemplinho do mundo da herança. Tem uma outra coisa que a gente não falou na última aula, então para fechar um pouco da herança, é que eu posso converter esses tipos. Então tem a noção de upcasting e tem a noção de downcasting. Quando eu tenho um método como esse, no meu herói, que eu tenho um métodozinho que recebe uma carta e eu posso passar aqui qualquer coisa que faz parte da subclasse, né? Isso se chama de upcasting, entende? Automaticamente eu consigo ver esse tipo como um tipo da classe carta. Então aqui eu tenho a conversão para a classe mais genérica e no downcast eu tenho a conversão para a classe mais específica. Então o upcasting, que é o sentido classe, superclasse, vocês não precisam fazer nada. Não tem nenhuma necessidade de uma indicação explícita. Porque toda classe derivada faz parte, ou toda classe derivada é do tipo da superclasse. Agora, se eu penso no contrário, se eu penso em inverter essa... Bom, é só para contextualizar. Se eu penso no contrário, inverter essa manta, né? Então, todo mundo que é da subclasse vem com tudo da superclasse, né? Mas note que o mundo da superclasse pode ter outras subclasses que não tem nada a ver com isso. Então, quando eu tenho um método que recebe uma referência para uma pessoa e eu passo uma pessoa ou um estudante, que foi meio que um exemplo da aula passada, né? Existe uma conversão implícita de tipo aqui. Existe uma conversão assim, olha, esse método recebe pessoa, aqui eu tenho uma variável tipo estudante e eu estou chamando o método como variável tipo estudante. A conversão implícita pode acontecer, né, quando eu fizer a pergunta, porque, obviamente, todo estudante é uma pessoa e todo estudante faz parte desse caso aí, ou faz parte dessa, está embaixo da hierarquia de pessoa. Então acontece magicamente. Quando eu quero converter de uma subclasse para uma classe, isso não vai ser automático. E qual é o motivo? Porque eu não sei se toda subclasse faz parte da superclasse para a classe, não vai ser automático. Porque eu não sei se todo mundo daquele tipo vai fazer parte do tipo mais embaixo. Então, nem sempre essa minha superclasse vai conseguir assumir o tipo da subclasse. Todo aluno é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um professor. Então, nesse momento, vocês podem criar ou usar o que é um cache. E o que eu quero mostrar com esse cache vai um pouco além só da sintaxe. Né? Talvez fique claro para vocês como funciona polimorfismo em C++. Então, aqui eu tenho o exemplo de protected. Aqui eu tenho o exemplo das pessoas, que vai ter só o estudante nesse exemplo.
não tenho professor, mas aqui eu tenho o meu main. Então, certo. Então, eu declarei uma variável pessoa, Flávio. Eu declarei uma variável estudante. Eu vou criar aqui uma função. Não vou fazer assim, é uma função mesmo. Vou fechar aqui esse exemplo. Então, eu tenho aqui a minha variável estudante. Eu crio uma variável nova do tipo pessoa. Certo? Essa variável nova do tipo pessoa é uma referência para um estudante, que é este estudante aqui. Se vocês lembram do exemplo da aula passada, o estudante tem um método que fala sou o estudante. A pessoa tem um método que fala sou uma pessoa. E qual vai ser a saída desse meu código? Vai ser sou um estudante ou sou uma pessoa? Sou um estudante. A coisa vai piorando. Sou um estudante. Deixa eu rodar aqui para ficar mais fácil. Oi? Deixa eu rodar aqui o meu main. Vai imprimir só um estudante. Certo. O que é que vai acontecer nesse caso aqui agora que não é uma referência? Vocês não sabem, porque eu também não expliquei. Ele vai imprimir só uma pessoa. Que é esquisito. Entende? Porque a coisa funciona de uma forma quando eu uso o e-comercial e porque a coisa funciona de outra forma quando eu não uso o e-comercial. Então vamos fazer da terceira forma aqui, que é definir um ponteiro. Onde com ponteiro, aqui eu tenho um ponteiro para aquela variável estudante, né? E rodar com a setinha. Cadê meu terminal? View terminal. Vai voltar a funcionar e falar que eu sou um estudante. Então, essa conversão de tipos para cima, ela é automática. Ela funciona sempre. Assim, não importa se a variável é um asterisco, um ponteiro, se a variável é uma referência, ou se a variável é uma cópia. Mas o que acontece quando eu uso a cópia? E isso aqui é uma fonte de bug em C++, que é muito chatinha de entender. É que ele converte e trata como se fosse aquela noção de early binding. Entende? Então ele vai assumir que você quer chamar o método de P2. Vai assumir que você quer da pessoa. Vai assumir que você quer chamar o método da pessoa. Não é nem que vai assumir. É porque assim, você tem uma variável que é do tipo P2, certo? Então, se essa variável é do tipo P2, ela tem uma método, ela é tipo pessoa, ela tem um método definindo meu tipo, e eu vou chamar para o tipo pessoa, porque aqui eu estou dizendo que isso é uma pessoa. Por baixo, então lembrando das primeiras aulas, novamente, eu tento voltar porque elas são importantes. Quando eu crio um ponteiro ou quando eu crio uma referência, na prática, entende? Na prática mesmo, isso aqui não é uma variável tipo pessoa. Isso aqui é um inteiro. Isso aqui é um endereço da memória. Entende? Então, o que ele vai fazer é algo assim do tipo, percorra e vá naquele endereço da memória, porque da outra vez ele criou uma cópia. Entende? Ele criou uma cópia para um tipo pessoa. Então, ele copiou o estado para um tipo pessoa e começou a tratar a coisa como um tipo pessoa. Quando você usa a referência, eu não criei uma cópia. O que eu estou falando é que vá atrás desse local da memória, entende? E chame o método defina meu tipo. Mas nesse local da memória tem uma variável do tipo estudante. Tá clara a ideia? Sim, embora talvez aí nossa não esteja muito. Oi. É isso assim, ele na memória. Ele computador. Na memória ele cria o P2. Na memória ele cria um espaço de estudante
Isso. O P2 aponta para esse novo espaço. Isso, que é um estudante. Sim, e por que coloca a pessoa na frente? Qual seria a vantagem? Eu não entendi isso. A vantagem fica claro quando você quer usar o seu heróizinho aqui. Que ele pode brincar com cartas normais ou com cartas boost. Fica mais claro que eu tenho uma chamada de função. Eu poderia ficar com as funções de pessoa e de estudante. Isso. Entende? O estudante ele não pode usar as funções de pessoa? Um estudante pode usar suas pessoas? Pode. Então, Mas não estou tendo com essa dúvida, não. por que coloca a pessoa e não estudante ali? Aqui? Aqui? Porque é um exemplo tolinho, algo. Talvez aqui fique mais claro, entende? Tipo assim, se você não botar aqui uma referência ou não colocar um ponteiro, você sempre vai usar o método da carta. Sim. Você nunca vai usar o método da subclasse. Aham. É o que eu quero falar, entende? Não, a questão do ponteiro e da referência eu entendi. Eu não entendi por que declarar como pessoa e não como estudante. Só para mostrar esse exemplo, rodando. Porque o exemplo é pequenininho assim, mas imagine talvez se eu tivesse aqui uma função, certo? Se ela for assim, eu vou sempre chamar o método da pessoa. Se ela for assim, eu posso chamar de cada um dos dois tipos. Tá mais claro agora? Ah, acho que eu entendi. Entendeu? É só porque aqui eu não fiz a função, aqui eu fiz direto numa linha só. Se você fizer assim, você perde pessoas e pode colocar esse estudante. Eu posso chamar. P2, colocar P2. Posso. Mas eu posso no outro caso também. Sim, Nos dois. É. acho que eu entendi. Tá Vamos bom. ver ao longo da aula. Tá bom, mais dúvidas? Então, assim, a magia de polimorfismo, ela só acontece mesmo por causa de ponteiros e referências. Entendeu? E o que outras pessoas já programaram em outras linguagens podem estar pensando é que, tipo assim, eu nunca vi isso em outras linguagens. Porque em outras linguagens não tem muito essa ideia de você criar uma cópia. Que é essa ideia aqui, como é essa linha, né? Então, quando eu faço isso, eu faço copie tudo do estudante para essa pessoa, entende? E você vai ter agora uma variável local do tipo pessoa. Você criou uma variável do tipo pessoa. Oi? Eu estou criando uma variável do tipo pessoa. E o dever do meu tipo é uma função que eu também tenho em pessoa. Isso. Mas se eu tivesse uma função em estudante que eu não tenho em pessoa, eu também poderia chamá-la, nesse caso, quando eu Uma função estudante que não tem pessoa? Não, você não pode não, porque o estudante tem uma matrícula. Aqui pode ser o tipo que for, eu não posso fazer P2. Qual é o nome da... Deixa eu fechar aqui o... Cadê o estudante? Né? O estudante tem uma get matrícula, né? Eu não posso chamar um get matrícula nessa variável pessoa, porque ela tem pessoa. Mesmo se isso for uma... Vamos fazer uma referência que é mais bonitinha, né? Mesmo se isso for uma referência. Eu não posso fazer isso. Tipo, não deixa. Eu não consigo fazer isso aqui. Não, está no tipo pessoa. Porque ela é a superclasse. Embora eu estou apontando, eu estou referenciando nesse caso, a memória que é um estudante. Agora você que sabe que isso é um estudante, como é que eu volto para o estado de estudante? Vocês viram o cast em PDS1? Sim. Como é a sintaxe de cast C++? Eu acabei de converter de volta para o tipo anterior. Então, isso que é o nosso downcast. Agora eu posso chamar o meu get matrícula fazendo o meu downcast do tipo pessoa para o tipo estudante. Mas você tem que saber a princípio que esse local da memória mora no estudante. Tipo assim, se não morasse, não teria problema. Se uma função que é ser estudante passar uma pessoa e faz o downcast, Se uma função que recebe um estudante passar uma pessoa, ele faz o downcast? Não, mas por que ele faria um downcast?
Oi? Porque se for um professor, como é que ele vai saber, entendeu? Não tem como fazer. Dar um cache sempre é explícito. Dar um cache sempre é feito explicitamente. Isso funciona para caso que ele tenha uma classe. Oi? Isso funciona para caso que eles vão uma subclasse na classe superior a ela. Mas quando eu estou com a superior, eu estou automaticamente. Não preciso brincar disso. A conversão para cima, ela é automática. Vamos criar uma pessoa P3 agora, né? Eu não preciso fazer cache. Ela sempre funciona. Porque eu sempre sou da classe de cima. Mas aí eu poderia usar atributos privados. Não, gente. Só que os privados é dentro da classe. Isso não, você nunca vai ferir o encapsulamento, não. Você quer fazer o cast para usar um private? Não, é impossível fazer isso. Porque eu estou fora da classe aqui, né? A não ser que você faça um cast dentro da classe. Dentro do código da classe. Eu teria que fazer um cache dentro do código do estudante para o tipo do estudante. Entendeu? É possível, mas você não vai quebrar a visibilidade. Porque ele só vai funcionar se o tipo for estudante. Se ele não for estudante, vai dar erro. Ele não vai conseguir resolver. Ok, vamos piorar a situação mais ainda. Tem que quebrar essa linha aqui no... Se você quer quebrar uma linha em C++, é só usar essa contrabarra aqui que ele quebra e mantém a... Qualquer linguagem de programação geralmente tem isso. Né? E mantém a... Então eu criei aqui um estudante. Eu criei aqui uma pessoa. Eu vou apagar os dois. Só porque... Isso aqui não importa, por exemplo, mas eu vou apagar aqui os dois. Eu tenho dois ponteiros. O que é que eu quero fazer aqui agora? Eu quero, na verdade, criar. Que eu não tenho aqui, né? Mas eu quero criar rapidinho uma classe professor.h. Que eu vou só copiar aqui o meu estudante para um professor.h. Isso aqui vai ser um professor. Isso aqui vai ser um professor. Então, todo professor também é uma pessoa que tem um salário. Meio que o exemplo da última aula, né? Ele tem um get salário. Tem um nome e um salário. Certo? E aí, gente, tá aqui o professor. Fechou o exemplo. Professor é uma pessoa que tem um nome get salário. Eu não implementei o código, mas professor é uma pessoa que tem um get salário. E se eu fizer isso aqui? Tem que fazer include professor, né? Vamos tirar esse Fzinho. O que é que eu fiz nesse exemplo agora? Eu converti um estudante para um professor. Por que C++ não dá um erro quando eu faço isso? Porque os dois são ponteiros. E ponteiro nada mais é do que número. Entendeu? Então ele deixa a coisa acontecer. A linguagem vai deixar a coisa acontecer. Isso vai começar a dar erro louco de memória. Entende? Quando vocês começarem a fazer essa brincadeira. Então, para proteger vocês desse mundo e desse caso, existe o que é chamado de um Dynamic Cast. Então, um Dynamic Cast é uma primitiva de C++ para evitar esses problemas. Eu vou converter os tipos
Porque quando eu converter esses tipos aqui, talvez fosse mais simples se eu conseguisse escrever o professor, né? O ruim é que cada classe dessa é um ponto H, um ponto CPP, um ponto... Eu tenho que... Mas dá para fazer aqui um professor.cpp rapidinho. Que compila, né? Então, o professor tem um construtor que recebe... Porque ele não preenche isso só. Dois pontos. Assim, deve ter algum atalho desse editor para preencher isso só, mas eu não sei. Double salário. É bom que a gente também relembre do exemplo da aula passada. Talvez seja melhor tirar o zoom aqui, ficou muito pequeno, né? A primeira coisa que o professor tem que fazer é iniciar a pessoa com aquele nome, usando a nossa initialize list, que ficou incrivelmente feio aqui. Talvez assim fique um pouco mais claro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar a pessoa, usando o initialize list. Depois, eu posso guardar o meu salário, igual a salário. Agora, eu posso definir o meu professor, dois pontos, get salário, que só retorna um diz seta salário. Vamos fazer isso compilar. Vamos colocar aqui um void double. Vamos ver se isso compila. Eu prefiro usar aqui o meu F10. Aqui eu estou no exemplo das pessoas. Mas a gente não errou. Opa, o professor tem algum exemplo? É int, salário? Confundi aqui os tipos. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Não, aqui é o warning, porque eu estou declarando variável no main que eu não estou fazendo isso. Tá bom. Note que se eu rodar esse programa, ele não dá nenhum erro. C++ não avisou assim, voltando para o exemplo que eu quero mostrar, né? Ele não avisou assim, opa, você não pode converter isso em um professor, não. Não, mas o warning não foi por causa disso, não. Variável não usada. Isso aqui é destrutor virtual que a gente não viu ainda, que é um destrutor virtual, vai ter nas aulas futuras, mas são warnings de outros problemas. Isso não tem muito a ver com a matéria, até agora não. E se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Oi? Deus sabe. Pior é que a resposta é essa mesmo. Vem um lixo. Entende? Como esperado, vai vir um lixo. Porque não existe um método getSalário nessa classe. Professor. Então tem a premissa mais bacana, que é o nosso Dynamic Cast, onde eu falo converta. Eu tenho que lembrar da sintaxe aqui, acho que tem no slide aqui a sintaxe rapidinho. Isso, eu boto o tipo no... Tá errado aqui mesmo. Então o que eu faço? Converta isso aqui para um professor. Então aqui eu fiz um Dynamic Cast. Converta isso aqui para um professor. Eu ainda não tenho erro nenhum. Porém, vamos rodar o nosso exemplo agora de novo. Tem os warningzinhos. Ele dá um segmentation fault. Acredite ou não, nesse caso é melhor. Quando é que um seg fault ocorre? Quando eu acesso nulo. Então, pelo menos com o Dynamic Cast, eu posso ver que o cache deu errado. No outro caso, nem isso eu conseguia ver que o cache deu errado. É mais seguro.
O código quebra, o código explode da mesma forma, mas é mais seguro na prática. Então, isso aqui é a noção de fazer um Dynamic Cast para fazer a conversão. E a sintaxe funciona para referência também. Você pode converter usando referência, você pode converter usando ponteiro, você pode converter usando referência e ponteiro, né? O comportamento com referência vai ser um pouquinho mais seguro ainda, na verdade, se eu pensar bem, porque referência nunca é nula, então isso aqui vai dar erro de compilação se der errado com a referência. Então, com a referência é um pouquinho mais bacana e mais seguro. Então, isso é a forma segura de fazer o cast. Você pode fazer o seu cast que você conhece. Eu errei um pouquinho, mas é o parênteses. Você pode fazer o cast que você conhece, com parênteses mesmo, em C++. Mas a gente vai ter esses problemas de como usar e como fazer uso disso. O problema desse caso aqui eu já passei, né? Então, assim, se eu faço caches sem referências e sem ponteiros, eu crio cópias. Se eu crio cópias, eu defino variáveis novas. E as variáveis novas vão ser do tipo da esquerda. Então, isso vai ser uma pessoa, onde eu vou chamar o método getNome da pessoa. Então, é um pouco assim, quando vocês quiserem fazer um projeto de vocês não vão conseguir usar polymorphism sem referência. Ou sem ponteiro. Então, vocês vão ter que usar referência ou ponteiro para a coisa funcionar de forma bacana. E vai ter mais aulas sobre polymorphism, né? Então, o polymorphism funciona bem com late bind. E late bind quer dizer referência e ponteiro. Um ponteiro nada mais é do que o endereço inteiro na memória. Nada mais é do que o endereço de uma variável do local da memória. Por isso que as conversões vão dar errado se você não tiver cuidado. E por isso que também o polymorphism e late bind vai funcionar. Porque eu estou apontando para um tipo de estudante, para um tipo de subtipo, eu vou na memória para aquele tipo de subtipo e fazer isso, e fazer o meu acesso. Então, com ponteiros também funciona, eu já falei esse exemplozinho. O Dynamic Cache, caso dê errado, vai ser nulo, então eu também já falei esse exemplozinho aqui também. Nesse caso vai dar certo, né? Nesse caso vai dar certo, né? Porque a pessoa... eu acho que nesse caso vai dar certo. Acho que o slide que dá errado, né? O slide que dá... O Static Cache vai transformar em lixo, então você vai ver o que ficar perdido aí no mundo. E é basicamente esse o assunto da prova. Não só assim, essa última aula, né? Mas esse é o assunto da primeira metade da matéria. Quando voltar, vocês vão aprender um pouco sobre o que é interface e o que são classes abstratas. Que a coisa vai ficar mais bacana. Então vai ser mais 2 aulas disso. Vai ser mais 2 aulas só de polymorphismo, com as coisas que a gente pode fazer uso desses tipos e brincar um pouco com esses tipos. Vocês têm alguma dúvida da lista, alguma coisa assim? Ou ninguém viu a lista, né? Do TPL. Ou de coisa do tipo. Então pronto, assim, eu vou estar aqui ainda por uma ou 2 aulas para a prova, aí depois não, e depois para a entrevista dos projetos. E aí eu volto para os projetos finais, né? Para ver os projetos finais com o Júlio. E eu vou ver também se eu passo um formuláriozinho, então respondam, por favor, para entender como está a matéria, né? Tipo assim, hoje um dos alunos, não sei se ele está aqui, consegue ver, veio falar comigo, eu não entendi bem qual foi o conceito do laboratório de GDB. Aí eu pensei assim e fiz, realmente ficou esquisito, o laboratório de GDB. Ele tem um pouco de razão, porque ele não ensina você a usar o GDB, né? Mas esse é o tipo de feedback que é bom para o próximo semestre. Então, preencha o formulário lá. A gente tem que ver isso, tem um pouco de cuidado. E é isso. Boa sorte, tá pronto.